E aí, galera, vamos falar de polaridade hoje, que é um tema muito importante, um tema onde a gente precisa entender o que acontece com a eletronegatividade, com as ligações, com a geometria. Então, separei aqui para nós alguns conceitos fundamentais, tá? Quais são os fundamentos para estudar polaridade? Primeiro, eletronegatividade. Você precisa entender certinho o que é eletronegatividade, tá? Caso você não esteja muito familiarizado com o termo, tem vídeos aqui no canal sobre propriedades periódicas e um deles é sobre eletronegatividade, certo? É legal também que você saiba o que são as ligações covalentes, tá? Que são as ligações que formam moléculas e são as moléculas que a gente vai estudar a polaridade, embora também lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre ligações iônicas, tá? Mas o principal são as covalentes. E é legal que você saiba muito sobre geometria molecular, tá? A geometria molecular ela vai ser a base dos estudos para a gente chegar na polaridade da molécula e, uma vez conhecendo a polaridade, poder falar sobre forças intermoleculares e sobre outras coisas importantes, tá bom? Então eu vou deixar aqui em cima para vocês separadinho o vídeo do canal sobre geometria molecular, tá? Mas também tem vídeos sobre ligações covalentes e eletronegatividade, beleza? Então vamos à nossa aula. Bom, cá estou eu para falar com vocês sobre ligações polares e apolares e moléculas polares e apolares. Galera, são duas coisas diferentes, tá? Embora as ligações, uma vez caracterizadas, vão caracterizar a molécula. Mas primeiro a gente precisa saber o que é uma ligação polar e uma ligação apolar, certo? Então, por exemplo, ó, se a gente souber que uma ligação é apolar, como está escrito aqui no slide, como que a gente faz para entender, né, se essa ligação é polar ou apolar? Para que ela seja apolar, não pode existir diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que formam essa ligação. Então, coloquei um exemplo aqui embaixo para vocês, que é o H2, o gás hidrogênio. Como os dois átomos são iguais, essa ligação que une dois hidrogênios é uma ligação apolar, certo? Por quê? Existe o valor da eletronegatividade do hidrogênio, que é 2,1, mas você não precisa lembrar ela, o exercício te dá. O outro hidrogênio também é 2,1, então nenhum deles puxa os elétrons com maior força, com maior intensidade, digamos assim, que é o conceito de eletronegatividade, que é importante que você saiba nessa hora, certo? Portanto, fiz um desenho aí que mostra para nós que a nuvem de elétrons que une os dois hidrogênios na molequinha do H2, é uma nuvem que está distribuída de maneira igual entre os dois hidrogênios, certo? Então, se não há diferença de eletronegatividade, a ligação é apolar, certo? Mas, quando que uma ligação é do tipo polar? Sempre que existe diferença de eletronegatividade. Agora juntamos aqui o hidrogênio com o iodo, certo? O hidrogênio ele tem eletronegatividade 2,1, certo? Como eu tinha falado no outro slide. O iodo tem eletronegatividade 2,7, beleza? Se a eletronegatividade do iodo é 2,7 maior do que a do hidrogênio, que é 2,1, vai existir uma diferença de eletronegatividade entre eles de 0,6. Sendo assim, essa nuvem de elétrons está sendo atraída pelo mais eletronegativo, que é o iodo. Então a gente pode desenhar esta molécula assim, ó, com uma nuvem de elétrons muito maior ao redor do iodo do que ao redor do hidrogênio. E aí apareceram esses deltas que estão aqui, ó, escritos sobre o iodo e sobre o hidrogênio, tá? O que significa esse delta, como está lá embaixo no slide? É a carga parcial. Então, por que não é só mais e menos? Porque aí seria um cátion e um ânion. Como é uma ligação covalente, não é feita de cátions e ânions, certo? Então é um átomo parcialmente negativo, porque ele atraiu os elétrons para perto dele, ele não levou o elétron embora, e um átomo parcialmente positivo, porque teve o seu elétron distanciado, certo? Então esta ligação entre o H e o I, no iodeto de hidrogênio, o ácido iodídrico, é uma ligação covalente polar, certo? Polar, beleza? Muito bem. Essas duas moléculas que apareceram aí são moléculas de uma ligação só. Então a gente só analisou aquela ligação e achou que a ligação é polar ou apolar. Mas e a molécula? A molécula é polar ou apolar? Aí depende de quantas ligações ela tem. Por exemplo, a gente acabou de ver que moléculas que só tinham uma ligação, então é fácil, a ligação é igual à polaridade da molécula, né?
A molécula tinha uma polaridade no iodo e uma polaridade no hidrogênio, né? Ou no H2 não tinha polaridade nenhuma. Então a gente vai somar todas as ligações que tem na molécula e vai achar um vetor resultante, é uma somatória de vetores aqui. Esse vetor resultante se chama momento de dipolo, cujo símbolo é Mi, como você pode ver aqui embaixo, a letra grega Mi. E se essa somatória der zero, se os vetores todos se anularem, a molécula é apolar, mesmo tendo ligações polares, tá? A molécula pode ter um monte de ligações polares e na somatória dessas ligações ser apolar. Essa é uma pegadinha importante de vestibular. Ligações polares formando uma molécula apolar. A gente vai ver já já. E se essa somatória de vetores der diferente de zero, der uma resultante para alguma direção, a gente tem uma molécula polar. Tá? Como assim, Alex? Não estou entendendo. Vamos para os exemplos práticos. Ó. A gente viu agora há pouco o H2. A ligação que ele tem é apolar. Como só tem uma ligação, a molécula também é apolar. Se a gente somar vetores, que nem tem, né? Só tem um vetor. E, na verdade, nem tem um vetor, desculpem. Não existe diferença de eletronegatividade, então a molécula é apolar. Agora, no HI, que a gente tinha visto também no outro slide, existe um vetor que aponta para o iodo, certo? E se aponta para o iodo, ele mesmo, esse vetor, é a própria resultante, né? Porque Mi diferente de zero, ele tem uma direção, ele tem um sentido, ele está apontando para o átomo de iodo, que é o mais eletronegativo. Portanto, Mi diferente de zero, moléculas polares, certo? Mi igual a zero, Mi diferente de zero. Maravilha? E se a molécula for maior, Alex? Tiver 3, 4, 5 átomos? É quase a mesma coisa, só que a gente vai usar uma soma de vetores. Ó. Por exemplo, geometria linear para 3 átomos. Digamos que esses vetores estejam apontando para as moléculas branquinhas, certo? Ou seja, elas são mais eletronegativas que a central. Se fosse o contrário, galera, a central mais eletronegativa, a soma vetorial ia dar na mesma, porque a gente ia ter um vetor apontando para o centro, o outro apontando para o centro. Como que a gente soma vetores? Une eles pelas bundinhas, né? E aí você vai somar 2 vetores. Então, o desenho vai ser exatamente igual, beleza? 2 vetores que apontam para direções opostas dão uma resultante nula. Ou seja, Mi é nula, igual a zero, e a molécula não tem polo, é apolar. Aqui que está aquela pegadinha que eu falei para vocês de vestibular. Ó. Essa molécula tem ligações polares, mas a molécula é apolar, porque a soma das ligações polares deu uma resultante zero, certo? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, essa molécula é linear. Tá? Aqui é a importância da geometria que eu deixei o vídeo para vocês verem. Ó. Porque se eu colocar 3 átomos numa molécula que não seja linear, como essa angular, por exemplo, como é o caso da água, né? Aparece um ângulo ali entre eles, entre as ligações, entre os ligantes, entre os elétrons, e aí nessa geometria angular a gente precisa fazer a somatória de vetores. Ó. Não importa tá, se é o branquinho ou o vermelhinho mais eletronegativo, para a gente somar os 2 vetores a gente também une eles pelas bundinhas. Certo? Se estiver apontando para o centro, a gente transpassa e soma aqui em cima. Se estiver apontando para baixo, é mais fácil, é só juntar e somar, mas vai dar na mesma. Como que a gente soma 2 vetores assim? Lembra das regrinhas? Deixa eu colocar outra projeção aqui que sumiu. Aí, olha a resultante para onde aponta. Tá meio torto meu desenho da resultante, mas tá valendo. Você não tem uma resultante zero, esses vetores não se anulam como na linear. Na somatória vai dar uma resultante no meio deles, seja para cima ou para baixo, certo? Então essa resultante ela é diferente de zero. Galera, se a resultante é diferente de zero, ela não é nula. E a molécula é polar, porque o Mi não deu zero. A molécula não teve ligações que se anularam, certo? Então são ligações polares com uma somatória que deu uma molécula também polar. Por que a gente chama essa molécula de polar? Porque a região onde os elétrons estão apontando é uma região com alta densidade de elétrons. É uma região negativa, ao passo que a parte de cima ou de baixo, dependendo de quem são esses ligantes, é uma região positiva, então baixa densidade de elétrons. Essa molécula tem um dipolo elétrico, é uma molécula polar, certo? Vamos aumentar as dificuldades aqui. Ó. Se for trigonal plana, olha que fácil. Vamos somar os vetores da trigonal plana. Ó. Só que agora são 3 vetores, crianças. Vamos somar assim, ó. Somemos 2 deles e acha a resultante. Embora meu desenho de novo esteja torto, a resultante deu para baixo, certo? Mas ainda tem um vetor para somar para cima. Um vetor para cima e um para baixo se cancelam, se anulam e a gente tem uma resultante final nula. Tá? O vetor branquinho de cima que eu não tinha somado ainda anulou com o amarelinho de baixo. Então, Mi deu o total, né? A resultante total deu zero.
Se a resultante total deu zero, a molécula é apolar. Trigonal plana, apolar. E se não for trigonal plana, ainda com 3 ligantes, se for uma pirâmide, tá? Aí a gente vai somar os elétrons na geometria piramidal, somar as ligações, né? São todas ligações polares, ó, mas só que agora são 3, certo? Como que a gente soma 3, Alex? Ah, já dá para entender que se você tem 3 assim, a somatória delas vai dar uma resultante aqui no meio, né? Se as 3 forem para cima, também a resultante está no meio. Então soma duas, eu estou somando as duas da ponta, as branquinhas, vai dar essa resultante amarela. Se eu somar a resultante amarela com a ligação mais cinza ali que eu não tinha somado ainda, dá essa resultante vermelha. Ou seja, sempre apontando para baixo ou sempre apontando para cima. Então a resultante é não nula. E a molécula tem uma resultante diferente de zero, né? Não nula. Ela é polar, certo? Polar. Outra geometria que é a última, importantíssima, é a tetraédrica. Como que a gente soma as coisas num tetraedro, Alex? Não é difícil? É um pouquinho. Mas olha nessa imagem como fica tranquilo. Ó. O tetraedro tem duas ligações no mesmo plano, uma entrando no plano e uma saindo, como se fosse um tripézinho assim, tá? Como naquele desenho que você consegue ver melhor ali. E então ele é mais ou menos assim, ó. Certo? Se eu somar aquelas duas de cima, eu tenho uma resultante para cima. Se eu somar essas duas que estão para baixo, eu tenho uma resultante para baixo. E as duas resultantes se cancelam. Tá? Então, num tetraedro, você sempre vai ter duas ligações num sentido e duas no outro, como se fossem duas assim, ó, e duas que se encaixam. Então, as duas que estão para um lado e as duas para o outro formam resultantes que se anulam, ou seja, μ é igual a zero de novo, e a gente tem uma molequinha apolar, certo? Resumindo, crianças, vou colocar as três aqui, ó. Se você tiver geometrias lineares, trigonais planas ou tetraédricas, que são as geometrias puras, digamos assim, onde o átomo central não tem sobra de elétrons, essas moléculas quase certeza serão apolares. Por que quase? Porque os ligantes precisam ser iguais também. Tá vendo que nesses desenhos, ó, eu tenho ligantes verdinhos que são todos iguais? Então, aí os vetores se cancelam, as moléculas são apolares. Se eu trocar um dos ligantes, eu já vou ter uma intensidade diferente das outras, um vetor maior, menor, e aí a molécula passa a ter um pequeno polo ou um grande polo, dependendo de quem é o ligante que eu coloquei, tá? Mas geometrias que não sobram pares de elétrons com ligantes iguais são sempre apolares. Geometrias onde sobram pares de elétrons, aí não importa se os ligantes são iguais, diferentes, elas são sempre polares. Elas vão estar sempre polarizadas. Maravilha? Tá vendo como a geometria é muito, muito importante para achar a polaridade? E antes de eu ir embora, tem um detalhe importante aqui para a gente conversar. Ó. Existe em ligações covalentes um caráter iônico. E existem em ligações iônicas um caráter covalente. Agora o Alex me confundiu todo. Quer ver como é fácil? Ó, pensa nesta molécula CO2. O oxigênio tem eletronegatividade 3,5. O carbono, 2,5, certo? Se a gente formar a ligação CO2, a gente viu que é uma molécula com átomo central e dois ao redor, então vai dar vetores opostos que a molécula dá apolar, tá? Mas cada uma dessas ligações tem diferença de eletronegatividade, de 1, só que vai dar 1 para cada lado, por isso dá 0, certo? Essas ligações que estão... Aqui a gente está falando de ligação, tá? Não é mais a molécula. A molécula do CO2 é apolar e ponto, porque os vetores são opostos. Mas a ligação que a gente está vendo, ela tem diferença de eletronegatividade 1. Olha essa tabelinha que eu coloquei aí do lado. A diferença de eletronegatividade 1, aqui ó, a primeira coluna, deixa eu colocar aqui no slide, a primeira coluna aqui ó, é diferença de E-, é diferença de eletronegatividade, tá? A segunda coluna é porcentagem CI, porcentagem de caráter iônico. Quer dizer que a ligação ela é tão eletronegativa que o elétron vai se distanciando de um átomo e chegando perto do outro ao ponto de formar um composto iônico. Só que como essa ligação ainda é covalente, ó, ela tem 22% de caráter iônico se a diferença de eletronegatividade der 1, como é o caso das ligações do CO2, certo? Qual que é o limite aqui? Ó? O limite é aquele 1,6 que está ali embaixo. Enquanto a diferença de eletronegatividade der 1,6, ainda é maior o caráter covalente. Ó. O caráter iônico pode ver que está em 47%. Então ainda é maior o covalente. Se passar de 1,7, que é o que está escrito aqui, ó, diferenças menores que 1,7 ainda é covalente. Se passar disso, aí já é composto iônico. Ó, vamos testar mais algumas para ver se você entendeu. A água. A água é
polar, ponto, tá? Porque ela é angular. Mas e as ligações? As ligações também são polares, mas é tanta diferença de eletronegatividade entre H e O que deu 1,4. Olha 1,4 lá na tabela. 39% de caráter iônico. Quer dizer que o oxigênio ele puxa tão fortemente esses elétrons que essa ligação tem um caráter iônico de 39%. Ela é covalente? Com certeza. Mas ela tem um caráter iônico alto, tá? Ela só vai ser covalente pura mesmo quando ΔE for zero, ou seja, os ligantes forem iguais, certo? Só para a gente lembrar aqui que enquanto é menor que 1,7 ainda é covalente. Vamos virar a tabela. NaCl. Eu não lembro se NaCl é covalente ou iônico. Vamos testar, ó. A eletronegatividade do Cl é 3, do Na é 1. A diferença deu 2. Olha lá na tabela, ó, circulei para vocês. Quando a diferença dá 2, ela tem 63% de caráter iônico. Então o NaCl é um composto iônico, porque a porcentagem de caráter iônico é muito maior do que de caráter covalente. Aí eu coloquei aqui lá em cima, ó, que se der 1,7 ou mais, aí o predomínio é iônico. É assim que a gente vê se a ligação é iônica ou covalente. A gente que gosta de decorar metal com a metal com a metal, metais, né? Mas é a diferença de eletronegatividade que comanda isso. Por exemplo, LiF, 1 e 4. O flúor é a desgraça da eletronegatividade, né? 4 é a maior de todas. A ligação LiF tem 3 de diferença de eletronegatividade. Olha ali na tabela. 89% iônica. Ela é puramente iônica, galera. O caráter covalente dela, de 11%, é mixaria, certo? Então é uma ligação iônica mesmo. Por isso que você aprende que o metal Li com o A metal flúor dá uma ligação iônica, certo? Então ali, enquanto passou de se passar de 1,7, né, vai ser sempre iônico, certo? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Crianças, essa parte final é aquilo que geralmente não tem na maior parte dos materiais, então a gente precisa ficar muito esperto com essa porcentagem de caráter iônico, beleza? Bom, galera, então só voltando aqui para a gente se despedir, ó, você lembrou dos fundamentos. Cada um desses três, eletronegatividade, ligações covalentes e geometria molecular, são muito importantes para que você entenda a polaridade. Eu espero ter lhe ajudado em mais esse conceito fundamental da química e deixe aí suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e em breve a gente se vê, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!